faculdade. Minhas aulas voltam essa semana e eu preciso urgentemente me organizar. Todo domingo ou segunda-feira, quando não dá pra fazer no domingo, né? Eu gosto de me organizar, sabe? Organizar a semana. Mas ultimamente eu não tava fazendo isso porque, bom, eu tava de férias da faculdade, né? Eu tava fazendo o meu serviço normal, mas são coisas diferentes, né? Eu não preciso me organizar em relação ao serviço que eu presto. Mas em relação à faculdade, sim, porque na faculdade eu tenho prazos. No outro caso, eu não tenho prazos. Não só em questão de prazos, né, mas também porque eu realmente preciso estudar. E nessas férias, eu realmente dei férias também para os meus estudos. Assim, eu não parei de estudar totalmente, eu não consigo parar de estudar totalmente, mas eu não estava estudando na mesma frequência e intensidade com que eu estava antes, até porque eu achei que não fosse necessário. E justamente para a volta do segundo semestre, eu preciso estar com a mente mais descansada, mais clean, né? Agora que vai voltar as minhas aulas, eu preciso me organizar novamente para que eu não fique perdida em prazo, né? Ou até mesmo lá pra frente eu não fique me sentindo atrasada em relação ao conteúdo e tudo mais. Até porque sempre acontece. É incrível. Por mais que eu me organize, acontece de eu ficar atrasada em algum conteúdo. É incrível essa capacidade. Não sei como acontece, mas acontece. Tá bom, mas como que eu vou me organizar, né? Eu tenho um caderninho que é o caderninho de tudo. Tudo. Que é este caderninho aqui. Eu personalizei ele ontem, porque meu pai trouxe esse adesivo da casa Google, que é o Machado de Assis. E aí eu coloquei aqui. Aí embaixo tem uma frase que não é do Machado de Assis, que é da Clarice Lispector, que ela fala assim, é do livro Água Viva. Ela fala assim: porque no fundo, a gente não tá querendo alterar as coisas. A gente tá querendo desabrochar de um modo ou de outro. E nesse caderno aqui é justamente isso, é desabrochar, sabe? É jogar tudo para esse caderno e entender os meus pensamentos, né? O padrão de pensamentos também, colocar as minhas ideias, também escrever meus poemas aqui, porque eu escrevo meus poemas aqui. E também aqui para esse caderno, né, calha também aquela outra frase que ela tem no livro Água Viva, que é para me organizar é preciso me desorganizar internamente. É justamente o que eu faço aqui neste livro. E para me organizar, eu realmente vou me desorganizando. Quando você vai arrumar uma gaveta, por exemplo, você não tira tudo da gaveta e depois você vai colocando as coisas de volta pro lugar. Então, é justamente isso o que eu faço e dá muito certo para mim. Eu, nesse caderno, mas você pode colocar em qualquer outro lugar que você quiser, né? Eu gosto de escrever à mão. Eu vou colocando tudo que eu preciso fazer no dia, assim, no meu dia não pode faltar isso. Então, para você, obviamente, pode ser trabalho, pode ser projeto, pode ser qualquer coisa, qualquer outra coisa, né? Mas eu sempre tenho, assim, três coisas principais que no meu dia tem que ter, porque é imprescindível, entendeu? Eu preciso fazer no dia, todos os dias, pelo menos. Então, eu gosto de colocar assim. E também gosto de organizar, às vezes, por dias. Então, tal dia eu faço tal coisa, tal outro dia eu faço outra coisa. Porque também, às vezes, dessa maneira não fica sobrecarregado em determinada área da vida. Como, por exemplo, a área acadêmica também, né? Que é a minha área principal da vida, que é a área que eu mais foco, porque é a faculdade, né? É minha formação como nutricionista. Então, é a área que eu dou mais foco, obviamente. Então tá, aí eu coloco tudo aqui, tudo que eu preciso fazer no dia, ou tudo que eu quero fazer no dia, sempre com coisas fixas para ver quais são os horários que às vezes eu tenho livre, entre aspas, né? Depois disso, eu gosto de estruturar no Google Agenda para ver como fica mais ou menos a rotina e ver se tá bom ou se é uma coisa muito tipo mundo da lua, não vai dar certo. Eu preciso olhar para ela e falar,
tá, isso aqui parece que vai fazer com que eu alcance meus objetivos. Então, é isso que eu vou fazendo pra fazer ela bem estruturada, mas não de uma maneira muito rígida, porque eu acho que uma rotina muito rígida, que a gente fica preso nos tempos, por exemplo, a gente acaba ficando frustrado consigo mesmo, né? E com a frustração, a gente acaba também desistindo de fazer certas coisas que às vezes nos faziam bem. Então, é isso. A minha faculdade, ela é noturna. Então, eu fico muito cansada, porque eu sou diurna. É, é literalmente contra o meu ciclo biológico, né? O ciclo. É, isso aí, meu ciclo circadiano. Inclusive, se você não sabe muito sobre como funciona o teu ritmo biológico, eu vou deixar aqui nos cards o meu último vídeo que foi sobre ciclo circadiano, como eu descobri o seu próprio ritmo biológico e o seu cronotipo. O meu cronotipo é diurno. É muito fácil, muito simples. Eu deixei, inclusive, na descrição um material para você ter acesso, para você descobrir o seu cronotipo. Então, é muito legal. Acesse o vídeo lá. Tá, depois que tá tudo estruturado, a minha rotina e tudo mais, os meus afazeres, que aí são as coisas semanais que eu tenho que fazer, semanais e diárias também, né? Porque eu vou dividindo assim. Eu coloco no Notion. Agora eu estou usando o Notion. Antes eu usava agenda, quer dizer, planner, eu usava planner, planner digital, mas agora eu migrei para o Notion. Então, a minha página inicial é essa daqui. E daí eu coloquei essa frase aqui, que é: se é preciso começar de algum lugar, que seja do breu em que se está imerso. Que sempre o ponto de partida nosso é o lugar que a gente está. A gente fica imaginando um ponto de partida que é romantizado, né? Mas não existe. O ponto de partida é agora, entende? Enfim. Bom, aqui eu tenho algumas páginas que eu criei, mas a principal que eu vou mostrar aqui pra vocês vão ser essas duas aqui, né? Organização semanal e diária e planejamento de estudos, que eu também vou mostrar como que eu planejo meus estudos, tá? Então, organização semanal e diária, como que eu faço? Aqui tem datas antigas, né, do mês 7. A gente tá no mês 8 agora, mas enfim. E aqui a gente tem uma frase da Clarice também. A invenção do hoje é o meu único meio de instaurar o futuro. Porque realmente, né, hoje, né, gente, é com o dia a dia, com a construção do dia a dia, né, nos dias mais triviais possíveis, que a gente vai construindo o nosso futuro, né? E aí no to do, eu deixo aqui então os dias, e aí dentro dos dias, ó, eu vou colocando essas caixinhas aqui, tá? Aí aqui tem o lixinho, que são os dias que já passaram, então todos os dias que já foram passados, eu vou colocando aqui. É porque eu parei de usar isso daqui durante as férias, porque eu não tava com demanda, sabe, de coisas pra fazer. Porque eu realmente também não queria ficar me cobrando. Então, por isso que tá abandonado esse negócio aqui. Mas como vai voltar as minhas aulas, eu vou voltar a me organizar. Por isso que eu tô gravando esse vídeo também. Então, bora se organizar comigo, vai. Abre teu Notion aí. Pode se inspirar, tá? No template que eu tenho aqui. Não é nada demais. É assim, você só abre aqui o negócio, aí você escreve assim. Peraí, deixa eu pegar uma outra página. Aí você coloca isso daqui assim. Aí você coloca aqui o texto, por exemplo. Então, to do. Aí aqui você coloca esse tog aqui. Então, hoje é dia 4, por exemplo. 4/8/2025. E pronto. Aí aqui, ó, aí você vai fazendo assim. Daí aqui dentro é só você colocar to-do list e pronto, olha. É a coisa mais simples do mundo que eu. Eita, gente, que isso? É a coisa, é a coisa mais simples do mundo, porque eu gosto de coisas simples. Quando eu vejo aqueles templates do Notion cheio de coisa, me dá desespero. Porque, não sei, pra mim não cola, sabe? Não rola pra mim. Eu acho muito complicado. Então, essas coisas simples são o que mais funciona pra mim. Aqui eu tenho minha organização de treinos, que eu coloco aqui todos os treinos que eu quero fazer na semana. E na caixa de seleção fica isso daqui, ó. Que é se eu cumprir ou não. Aí fica assim.
E é só isso que eu faço na organização semanal e diária. Pois é, pois é. Agora a gente vai para planejamento de estudos. Então aqui, ó, eu também faço a mesma coisa, tá vendo? Eu deixo aqui o dia e aqui dentro as tarefas. Daí é só colocar to-do list e é isso. Aqui também dias que já passaram, tá vendo? Que é muito bom para conferir se eu já fiz tal tarefa, se eu já tinha feito tal tarefa tal dia, porque às vezes realmente a gente se perde, né? Pode ser que se perca. Então é legal deixar salvo. Porque, por exemplo, num planner que você escreve, vai estar lá registrado as coisas que você fez, né? Vai estar registrado no teu planner, o físico, né? Mas aqui eu não posso ficar excluindo, porque senão eu não tenho registro dos dias que já passaram, não tenho registro das coisas que eu já fiz. Então, por isso que eu gosto de deixar aqui nessa aba. E é só arrastar, ó. É só você arrastar pra cá, assim. Aqui eu tenho controle de tarefas, que eu vou colocando todas as tarefas, ó. Por exemplo, trabalho tal. Aí, aqui tem o status. Aí eu posso colocar aqui o prazo, sei lá, pro dia 20, por exemplo. Dia 20/8. Prioridade, tipos de tarefa. Aqui você pode colocar as opções que você quiser. Eu coloquei trabalho e estudar porque é ou trabalho da faculdade ou prova, né? Então, se é prova, eu estudo. Enfim, vocês entenderam, né? Aí tem a descrição e o nível de dificuldade também, ó. Aqui embaixo eu tenho um calendário de provas, trabalhos e tal, que aí eu vou colocando as provas que eu tenho. Inclusive, gente, aqui dentro eu tenho uma coisa que eu tava gostando muito de fazer no semestre passado, que é o seguinte, aparece esse open aqui, tá vendo? Tava gostando de clicar aqui e fazer isso daqui, ó, subtarefas. Aí eu escrevia, tipo, pesquisar tal coisa, pesquisar X. Aí eu vim aqui em planejamento de estudos, aí tava o dia, né? Tava o dia, colocar o dia hoje, dia de hoje. Aí eu copiava e colava aqui dentro e colocava isso daqui, ó, paste and sync, que é colar e sincronizar. Aí, agora, quando eu dar check aqui, ó, deu check aqui também, tá vendo? Aí, com isso, eu consigo saber como que tá o andamento também dos estudos para aquela coisa específica. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho e aí eu dividi ele em várias partes, eu gosto de fazer isso em trabalho, sabe? Para ver bem o processo daquele trabalho. Então, eu consigo ver dessa forma as coisas que eu já fiz só clicando na aba do trabalho. E para mim, eu acho que assim fica bem mais organizado, sabe? Eu gosto de fazer dessa forma. Então, é assim que eu gosto de me organizar para o semestre, de maneira simples, de maneira fácil, coerente e que funciona, pelo menos para mim. Mas você pode testar também, fica à vontade. Com um cafezinho quentinho, eu comecei a desmembrar a minha rotina atual, os meus afazeres, para eu conseguir visualizar o que eu tenho para fazer nos meus dias, quais são as minhas obrigações, os meus deveres, coisas que eu preciso fazer, como eu falei no começo do vídeo. Começo a destrinchar, começo a tirar as coisas da gaveta.
Então, eu coloco tudo aqui no Google Agenda, os horários, as coisas que eu quero fazer na semana. Coloco tudo no Google Agenda e só depois eu trago para o Notion. Porque ali no Google Agenda eu só coloco os horários, né? Eu não coloco o que eu vou fazer. Aqui eu coloco o que eu vou fazer. Então, assim, eu vou me organizando e às vezes, se eu sentir necessidade, eu mudo, né? Nada é padrão, nada é fixo, porque a gente planeja e a vida ri da nossa cara, né? Então, é sempre meio que uma prévia, né? Mas sempre tem imprevistos, porque imprevistos acontecem, né? A gente não consegue, na verdade, né? Ter toda a vida planejada, porque sempre vai acontecer algum imprevisto, sempre vai acontecer alguma coisa de última hora. Isso é normal, isso é a vida vai acontecendo. Então, é normal que aconteça alguma coisa que, por consequência, a gente não consiga fazer alguma tarefa que a gente se propôs, né? Colocou na agenda, mas eu gosto de honrar a minha agenda, então eu gosto de cumprir os horários também, eu gosto de cumprir as minhas tarefas, porque eu sei que isso vai me trazer um reforço positivo para continuar seguindo os meus planos, os meus objetivos, as minhas decisões, porque tudo que a gente faz no nosso dia são decisões diárias que a gente toma. Então, presta atenção em quais são as suas decisões diárias, quais decisões você está tomando durante os seus dias, porque às vezes as suas decisões estão te fazendo adiar um objetivo, mas você não está percebendo, porque o dia, o presente, né? Ele parece muito trivial, ele parece muito. É tão mundano que parece que o objetivo fica muito longe, mas é justamente o que você faz todos os dias que vai te levar ao seu objetivo. Por exemplo, não adianta você ficar almejando um corpo bonito se todos os dias você não vai treinar, se todos os dias você não segue a dieta. É claro que não precisa ser todos os dias, literalmente, mas 80%, porque é aquela regra dos 80-20, né? Então, pelo menos 80%, se você treinar 80% dos dias e seguir dieta por 80% dos dias, você vai alcançar algum resultado. Você não concorda? Agora, se você fica adiando, deixando para depois isso, que são as suas decisões diárias, o teu objetivo também vai sendo adiado. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E assim eu vou encerrando esse vídeo, espero que tenha ajudado e te ajudado a organizar a tua rotina, a tua semana, enfim. Até o próximo vídeo.